Olá, boa tarde todo mundo. Obrigado por virem aqui nesse pós-almoço para falar sobre chemsex. Meu nome é Daniel, eu sou coordenador da educação comunitária dos estudos em andamento do professor Esper. E a ideia desse momento aqui vai ser um momento curto, né, de 30 minutos, trazer um pouco para a luz algumas questões em relação a algo que está aí, que a gente fala pouquíssimo, né, que é especificamente o chemsex. E para essa conversa de hoje, nós convidamos a Karen, que é do Projeto de Lei e do Respire, e eu vou passar a palavra para ela falar um pouco de onde ela vem e quem ela é. Karen? Oi, boa tarde, todas, todos e todes. Estou super feliz de estar aqui hoje, a convite do Daniel, muito obrigada. Obrigada por terem vindo também. Eu sou bióloga de formação, sou doutora em psicobiologia e agora estou coordenando um projeto no Centro de Convivência Edley, que é uma instituição que está completando 20 anos agora, que atua na área de redução de danos em álcool e outras drogas. A gente teve um evento de comemoração agora semana passada, que foi intitulado Do Baque ao Crack. Então, a gente começou trabalhando com pessoas que faziam uso de drogas injetáveis na década de 80. E agora, né, o perfil do uso de substâncias psicoativas mudou um pouco no país e no mundo, mas principalmente aqui, né? Então, a gente trabalha majoritariamente com uma população que faz uso de crack atualmente e coordena um projeto, que é o Projeto Respire, que atua em contextos de festa, entretenimento, ócio e gestão de prazeres, que são outros tipos de uso de substância, principalmente um uso recreativo, né, ou social. Por isso, eu tenho ultimamente entrado bastante nessa questão do chemsex também. O nosso projeto hoje conta com financiamento do Ministério da Saúde, Unesco, e a gente está atuando principalmente com população LGBT em contextos de uso de substâncias e festas e lazer. Então, estamos aí começando, né, a desbravar esse cenário no Brasil, que não é muito conhecido e nem muito falado. Então, para começar, acho que a pergunta central dessa conversa é o que é o chemsex e, acho que logo em seguida, dentro dessa resposta, quais são as drogas que fazem parte do chemsex? Eu que vou responder tudo, é isso? Não, eu posso... a gente pode compartilhar. Vamos compartilhar. Então, o chemsex, né, ou chamado sexo químico, é denominado assim pelo uso de determinadas substâncias com um único e exclusivo propósito de aumentar ou melhorar alguns aspectos da performance sexual ou do desempenho, né, ou performance, ou outros aspectos como sensibilidade, libido. Então, essas drogas que são usadas unicamente para esse propósito são algumas, em que incluem o GHB, a gente pode falar, né, depois um pouco mais especificamente o que são essas drogas. Poppers, eu não sei se vocês já ouviram falar dessas drogas. GHB, poppers, ketamina. No Brasil a gente não tem muito, mas lá fora metanfetamina também pode ser usada para isso. Viagra. O que mais? Mefedrona. Essas drogas, principalmente, que estão relacionadas, né, que são consideradas drogas usadas no chemsex. E o chemsex é uma modalidade de sexo com aditivos, principalmente considerada na população de gays e outros homens que fazem sexo com homens. Então, o chemsex está definido e bem restrito a essa população, considerado, né, para essa população no mundo todo. Aqui no Brasil, a gente nem tem muito ainda dados sobre isso.
mas também pode ser um pouco questionado. Eu, por exemplo, já questiono desde sempre. Quando eu conheci esse termo, eu fico pensando, né, quem aqui nunca usou nenhuma droga para melhorar algum aspecto da sua vida sexual ou amorosa, ou enfim, vai num encontro e para dar uma relaxada toma um álcool, né, facilita, né, o álcool, que é o grande lubrificante social. Então, eu também, né, não vejo por que não incluir o álcool no chemsex, por exemplo, maconha. Então, a gente pode discutir aqui também, né, quais são os critérios para essas drogas serem consideradas tão restritas e por que só na população de homens que fazem sexo com homens. Assim, a gente acho que o termo foi cunhado, se não me engano, em 2001, né? Alguns atribuem a um ativista chamado David Stewart na Inglaterra. E, enfim, desde então esse tem sido um debate bem caloroso, principalmente num contexto de homens gays e outros homens que fazem sexo com homens, né? Então, ao longo dessas quase 15 anos, ou quase 2 décadas, né, tem algumas pesquisas que têm alertado para a prática do chemsex como um problema de saúde pública e que eles colocam que as razões, né, que o chemsex eles podem incluir um possível aumento da infecção pelo HIV e outras ISTs, pode afetar diretamente questões de saúde física e mental dos usuários, e, num último momento, uma dificuldade em procurar ajuda, porque tem um receio dos usuários em procurar ajuda nos serviços de saúde por causa do estigma, né? Kari, você tem dados assim sobre como é o aspecto em relação a como é a perspectiva da saúde pública para lidar com o chemsex e se a gente já está falando sobre isso aqui no Brasil? Ou, mais especificamente, aqui em São Paulo, né, que eu acho que é talvez o epicentro de onde essa discussão está acontecendo com mais força. Eu acho que, em termos de saúde pública, a gente não está lidando com muitas coisas, né? E esse problema, né, se for considerado um problema, muito menos. Principalmente em relação ao uso de drogas. E essas drogas que são usadas para chemsex, muitas delas são drogas ilegais, ilícitas, né? Então, se a gente for pensar nas pessoas que fazem uso de substâncias ilícitas, já é difícil procurar um serviço ou ter acesso ao cuidado, e também uma dificuldade do sistema de saúde pública atingir essas pessoas a partir do momento que a gente não admite que esse uso ocorre. Então, imagina uma população que já é estigmatizada pelo uso de drogas ou estigmatizada pela sua orientação sexual, e junta as duas coisas, então dificulta um pouco mais, né, essa questão chegar a um nível da gente ter essa preocupação com a saúde pública, ser um problema de saúde pública no Brasil. Em outros países isso já é, sim, considerado, e muitas estatísticas, dados e medidas para lidar com isso já estão sendo feitas em outros países. Aqui ainda não. O que a gente vê aqui é na rua, no boca a boca, nas festas mesmo, que está acontecendo. E algumas medidas a gente consegue já traçar em relação à redução de danos, por exemplo, que é o campo que eu atuo, e muitas pessoas que frequentam ou que promovem essas festas, porque geralmente o chemsex é realizado num contexto festivo, em grupo, tanto dentro das casas das pessoas, festas fechadas, quanto em festas que tem disponíveis por aí na noite paulistana. E aí, do mesmo jeito que a redução de danos surgiu a partir dos usuários na década de 90, né, em relação à transmissão de hepatite e HIV, agora também a gente vê que os usuários é que estão... Tem um inseto aqui. Os usuários é que estão começando a desenvolver algumas medidas para se proteger e para se cuidar. O que é muito bom, se a gente for ver, porque, né, nada melhor do que a própria pessoa que passa por aquilo e que vive aquilo para dizer, né, o que ela precisa para ter mais cuidado.
colocar o chemsex como um problema de saúde pública também já é uma barreira, né, para considerar que se é um problema necessariamente, então tem que ter uma solução, um remédio, ou acabar com isso, enfim, ou combater. E se a gente considerar que é somente mais um tipo de prática sexual, pode ser que a gente consiga lidar melhor com isso. Eu não sei se eu respondi. Eu acho que sim. Eu não estou aqui pensando nessa ideia de problema, né? Assim, do que a gente coloca como problema de saúde pública. E tendo em consideração toda a questão do estigma e tendo em consideração um pouco do histórico, mesmo do histórico na história do HIV, né? De como profissionais de saúde reagem em determinados casos. Eu estava pensando se assim, a questão da saúde pública seria, por exemplo, capacitar esses profissionais para entenderem o que são essas outras drogas que eles não têm muito acesso e saber lidar, quebrando um pouco essa barreira de marcar, né? Marcar a pessoa como estigmatizar a pessoa de alguma forma. Então, apesar de a gente não ter dados diretos epidemiológicos em relação a isso aqui no Brasil e nem em São Paulo, a gente, pelo menos lá no Edley, né, e no projeto Respire, a gente está bem focado nessa população e nesse tipo de uso, né? Então, a gente tem sido muito procurado por pessoas que fazem uso dessas substâncias, por promotores de festa, até pelos serviços. Muitos serviços de saúde têm contratado até a gente para fazer cursos de redução de danos nessa área, porque não se sabe mesmo, e as pessoas não sabem lidar ainda, né, com as drogas mais comuns, por exemplo, o crack, né, quanto mais com o uso de substâncias e com a população LGBT como um todo, né? Os serviços não estão preparados, a pessoa chega lá, se é uma pessoa trans, por exemplo, né, ela chega lá no serviço e já na recepção ela já é violentada, não sendo considerado seu nome social, por exemplo. Então, é uma questão que nem chega na questão da droga, né? É uma questão que antecede a droga. Mas muitos serviços e muitos usuários têm nos procurado e a gente está tendo uma abertura bem grande, uma aceitação muito grande, uma procura, uma valorização do nosso trabalho, que é de construir junto, né, estratégias para lidar com isso. Tem algumas questões sérias que a gente não tem ainda quantificado, mas, por exemplo, com o uso do GHB, não sei se a gente fala disso já. Vamos falar. O GHB é uma substância que é um depressor do sistema nervoso central, assim como outras, o álcool também é. Mas o GHB ele é muito potente, ele tem uma ação muito rápida no organismo e é muito difícil de se dosar o GHB. Então, o que acontece é que as pessoas muitas vezes passam da dose e têm uma parada cardiorrespiratória e chegam a óbito. E o GHB, a gente não tem um antídoto para ele. Esse que é o grande problema de como lidar, né, com o usuário quando ele passa desse ponto, que diferente, por exemplo, dos opioides. Os opioides, a gente tem um antídoto, se fosse o caso aqui no Brasil, que não é, né, a epidemia de opioides está acontecendo no hemisfério norte, e é até incentivado que as pessoas andem com o antídoto, que é a naltrexona, que rapidamente reverte os efeitos depressores do fentanil, ou da morfina, ou da heroína. E para o GHB a gente não tem uma substância que faça isso, não tem um método eficiente que faça isso, então é muito perigoso a pessoa vir a óbito por causa do consumo dessa droga. Acho que esse é a principal questão que a gente está vendo acontecer por aí. E também estratégias para lidar com isso já estão sendo desenvolvidas pelos próprios usuários, que é, por exemplo, dosar de forma mais precisa a droga que vai usar. Ele é líquido, então recomenda-se que dose com uma seringa ou com uma tampinha dosadora, tipo aquelas de xarope, né? Então, algumas coisas já estão sendo desenvolvidas em relação a isso.
E o chemsex é constantemente associado com o aumento da infecção pelo HIV, né? O que explica isso? Como o HIV e o chemsex eles estão associados? Você consegue ter uma? Então, tem algumas questões que são. Não é pelo efeito só da droga em si, mas as drogas que são usadas para chemsex são drogas que ou relaxam, ou diminuem a sensibilidade. Então, principalmente para sexo anal, né? Por isso que talvez o nível de infecção, a chance de infecção por HIV e outras ISTs é maior, porque a gente sabe que o sexo via anal ele já por si só, né, já aumenta os riscos de infecção por HIV, porque é praticamente impossível não ter nenhum tipo de lesão, microlesão retal quando se faz a prática do sexo anal. E, por isso, explicaria uma maior ocorrência em homens que fazem sexo com homens. E são esses homens que fazem sexo com homens que fazem mais uso dessas substâncias, também porque o sexo anal exige um pouco mais de cuidado e de lubrificação, enfim, aditivos principalmente para o relaxamento e diminuição da sensibilidade. Por outro lado, quando você diminui a sensibilidade à dor, você também não percebe, né, quando você está promovendo algum tipo de lesão ou algum ferimento anal. Então, todas essas coisas somadas, além do que, né, a prática do chemsex geralmente tem como objetivo fazer uma prática longa de sexo. Então, longa, desinibida, com vários parceiros ao mesmo tempo e por muitas horas, né, e adicionando Viagra aí nessa combinação, aí nesse coquetel. Então, é possível se fazer sexo por muito tempo sob efeito dessas substâncias e deve ser bom, né? Porque fazer sexo por muito tempo, né? Quem não quer, né? Mas as consequências podem ser essas, né? De aumentar as lesões, os ferimentos retais e anais e por isso aumentar a chance de ter infecção por HIV ou outras ISTs. Acho que a gente está com um tempo curto, né? Porque essa é uma conversa bem rapidinha, mas eu queria só aproveitar que a Karin está aqui para ela dar um panorama da redução de danos no Brasil. Onde estamos e para onde vamos? A pergunta de $1 milhão. Onde estamos na redução de danos? Eu acho que a gente não mudou muito, assim, o cenário. A redução de danos sempre foi, né, um conjunto de práticas e condutas de cuidado e aplicadas a pessoas com maior vulnerabilidades, com exposições a vulnerabilidades, principalmente sociais. Então, ela nunca foi muito bem vista, né? A gente não está abafando, fazendo redução de danos. A gente está sempre na resistência, sempre esteve. Agora, essa semana, né, foi baixado um decreto aí sobre a política de drogas, enfim. E muita gente falando que acabaram com a redução de danos, é o fim da redução de danos. Não é, na verdade, porque a redução de danos nunca foi incentivada, está lá na lei faz tempo já, está tanto na lei de drogas, está tanto na justiça quanto na saúde, e efetivamente nunca foi incentivada, né? Então, para nós não faz muita diferença, e é um trabalho que é feito por pares, é um trabalho de formiguinha mesmo, e muita gente hoje em dia já ouviu falar, já pratica redução de danos sem saber, muitas vezes. Quando você vai numa festa, não precisa ser um usuário de crack que está lá na Cracolândia, enfim, que perdeu tudo e que mora lá e que só faz isso, né, visto daquela forma bem estigmatizada. Qualquer um de nós que faz uso de uma substância ou outra ou múltiplas, vai numa festa de família, sempre tem alguém, né, que toma um porrezinho, um churrasco, fala umas besteiras.
o tomba, enfim. E é o cuidado, né, e informação sobre como as drogas funcionam, como elas podem ser benéficas também, né, como elas podem ser usadas de forma segura e prazerosa, porque as drogas são uma estratégia que a gente usa para ter prazer também, né? Não é só para ter danos, mas ela pode ser danosa ou prazerosa. Enfim, e a redução de danos trabalha tudo isso principalmente na questão das vulnerabilidades e a falta de acesso ao cuidado, né? Então, a pessoa que está lá, vamos usar, né, esse exemplo bem estigmatizado, que é um usuário de crack que está na rua, ele não tem muitas coisas na vida, ele já perdeu tudo, né? Então, não é a questão da droga em si. Muitas vezes, ele passou a usar depois que ele foi para lá, né? Ele foi para lá para ter um cuidado e viver num território onde eles mesmos se protegem. Então, os usuários eles se aglomeram bastante, os que têm vulnerabilidade social, mesmo os que não têm, que somos nós, né? A gente se aglomera para fazer uso de substância para se proteger, né? Mulheres, por exemplo. Quando a gente sai, vai em festinha ou boate ou qualquer coisa assim, a gente sempre, né, procura ou deveria procurar estar com alguém de confiança, não aceitar coisas de estranhos, enfim, tomar cuidado com o que bebe ou com convites ou, enfim, conversas para evitar os danos da droga, que não necessariamente são os danos da droga, né, mas é o que as pessoas se aproveitam disso enquanto a gente está numa situação vulnerável pelo uso de drogas. Então, a redução de danos é uma coisa bem mais ampla, né, que perpassa desde acesso à moradia, educação, saúde e informação, principalmente. Então, a gente está no mesmo ponto que a gente sempre esteve. Agora, a gente tem, né, uma vantagem que são as mídias sociais, são as redes sociais, internet, que também podem servir para o bem ou para o mal, mas a gente consegue também atingir bastante pessoas com informação via mídias sociais, porque a gente não consegue estar em todos os lugares fisicamente. Então, a ideia da redução de danos também é de formar multiplicadores. E aí a gente vai conseguindo abarcar mais pessoas. Só mais uma coisa para fechar. Eu não sei se vocês sabem ou já ouviram falar sobre redução de danos. Uma coisa que se diz muito erroneamente é que a redução de danos prega é uma apologia ao uso de substâncias e é o oposto da estratégia de abstinência. Isso não é verdade, né? A redução de danos ela considera várias estratégias que para cada indivíduo faz sentido, para outro não faz, inclusive uma estratégia de abstinência, né? Então, tem algumas substâncias e alguns sujeitos e alguns contextos que realmente exigem, né, que se use uma estratégia de abstinência. Eu sempre me autocito nessa questão, por exemplo, com o uso de tabaco. Eu sou usuária de tabaco, eu fumo cigarro, e é uma droga que é lícita, que se pode fazer uso em quase todos os ambientes, em todos os horários. Então, a gente cria um vínculo com essa droga que é muito difícil de se desfazer. E a maioria das pessoas que são fumantes de cigarro usam a estratégia da abstinência, porque não consegue, né? Vou fumar só um cigarro por dia, por exemplo. Só vou fumar quando eu beber. Quem fuma ou já fumou, ou conhece pessoas que fumam, sabe que isso é muito difícil. Então, é um tipo de substância que, para mim, por exemplo, só funciona a estratégia de tudo ou nada. Eu não consigo diminuir ou reduzir o uso. Então, ou eu não faço nenhum uso, ou eu faço um uso que eu considero excessivo. Agora, para outras substâncias, eu, por exemplo, estou usando o meu próprio exemplo, mas para cada um funciona de um jeito. Então, para o álcool, por exemplo, eu não tenho o menor problema. Eu fico um mês sem beber, não gosto tanto, não procuro tanto, e quando faço uso, não faço um uso que me prejudica nos meus critérios, né? Mas outras pessoas, é aquela velha história, não posso dar o primeiro gole, por exemplo, tem isso também. Então,
grupos de ajuda, tipo alcoólicos anônimos, funcionam para algumas pessoas. A gente sabe hoje que para bem poucas, mas é uma estratégia a se considerar também. Então, só para deixar claro isso, né, que a redução de danos ela considera o que faz sentido para cada um. É uma estratégia individualizada, personalizada, por isso que é muito difícil também de se fazer, porque precisa considerar, né, cada indivíduo como sendo um só. A gente não consegue aplicar uma técnica para todo mundo igual, para todas as drogas, em todos os momentos da vida. Então, dá esse trabalho aí de cuidar de cada um. Bem, quero agradecer a participação da Karen. Obrigado a todo mundo por participar também. Obrigado pela organização do curso de patogênese, por colocar essa discussão, né, trazer para debate algo que está aí, que está forte e que a gente fala pouquíssimo e tem um desconhecimento tremendo. E espero que seja só o início, assim, de uma temporada de imersão no Chemsex. Obrigado. Boa tarde a todo mundo. Obrigada.